Isaías, no seu capítulo 9, no seu versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas antes disso, no seu verso 1, ele fala bem assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu vou ler de novo, e conforme eu subir, vocês sobem junto comigo, tá? Queridos, vou ler de novo. Hoje nós sabemos que é o culto de Natal, o culto especial de Natal. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com toda alegria, e compartilhar com você. Daqui a pouquinho o Azar vai me ajudar a pregar aqui hoje. Amém, Azar? Eu te abençoe em nome de Jesus. Só na hora que você for falar, você liga o microfone. Deixa o Shuri ligado para ele ali, tá? Vou ler de novo. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação a alegria, lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Verso 6. Por quê, pastor? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, nós sabemos que não é alguém comum. Irmãos, eu e você não estaríamos aqui se o nosso Cristo não tivesse despido de sua glória, deixado o seu trono, não tivesse se esvaziado e pisado aqui na terra. O que seria do Ismael se Jesus não tivesse pisado aqui na terra? O que seria do Heron se Jesus não tivesse pisado aqui na terra? O que seria do Sérgio se Jesus não tivesse pisado aqui na terra? Mas quando Jesus pisou na terra, quando o menino nos nasceu, quem é esse menino? Quem é esse menino? Jesus. Vou perguntar de novo, quem é esse menino? Jesus. Esse menino nos nasceu. Mas olha que interessante o que o escritor diz: um filho se nos deu, o que nós encontramos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu, que deu. Então se encaixa, se conecta justamente a isso. Por quê? Porque um filho se nos deu. O que João 3,16 descreve? Que Deus entregou o seu filho. Então, um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Então, peraí, o Natal, olha o que Natal representa para mim e para você quando Jesus nasce. Quando Jesus nasceu em mim, quando Jesus nasceu em você, ele se conectou ao maravilhoso.
ao Conselheiro, ao Deus forte, ao Pai da eternidade e ao Príncipe da paz. E uma das coisas que inclusive me mandaram mensagem lá no Instagram hoje: nossa, o meu dia ficou com muito mais paz depois que eu saí do portão para fora e encontrei um balão. Por quê? Porque, aleluia, esse Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda, Ele modifica, Ele faz algo novo e extraordinário. Mas nós estávamos em trevas. Olha para quem está do seu lado. Eu vou colocar o microfone na sua caixa aqui, para dar lá no retorno do pessoal que está gravando. Jeita aí. Aleluia, pode subir aqui, fica à vontade. Sobe aí, jeita ali. Então, dentro do que nós vamos... Pode subir, meu filho. Aleluia, só... Ó, vai aparecer lá na câmera você agora lá. As trevas haviam tomado. Nós não teríamos mais esperança. Mas a luz veio. E ela resplandeceu nas trevas. E esse menino, quando nasceu, irmão, todo nascimento gera o quê? Alegria. Heron, quando sua filha nasceu, gerou o quê, Heron? Alegria. Quando o Asaf nasceu, pastora Débora, gerou o quê? Alegria. Mas eu vou lhe perguntar, pastora, gerou dor? Gerou dor, Flávia? Apagou, né? Mas a dor, por mais que apagou, a dor veio depois, né? Embora ela já havia nascido, né, toda ali a questão depois do nascimento da criança que acompanha é difícil. A minha mãe teve 5, né? Isaías, eu, o gordo, a pastora Débora, e assim foi. Queridos, então o nascimento traz a alegria. Então já é normal, Cris, o nascimento de uma criança trazer alegria. Então, se Jesus nasceu, Ele já traria na sua normalidade a alegria. Ele já traria na sua normalidade a alegria. Então Ele já traria alegria, porque todo nascimento gera em mim, gera em nós a alegria. Gera alegria para a mãe, gera alegria para o pai, gera alegria, né, para os irmãos, gera alegria para a avó. A avó, aleluia, ela fica assim: quando você vai dar um neto? Quando você vai dar um neto? Quando você vai dar um neto? E quando a criança nasce, o que a avó faz? O que ela não fazia com a gente. Enquanto era gente, ela era mãe, ela fazia o quê? Surrava. Depois que ela virou vó, o que ela faz? Por que bater na criança? Tem hora que eu não entendo, irmão. Minha mãe às vezes ela olha e fala assim: não precisa bater. Mas aí eu olho e você vem: nós desceu a porrada. Era assim, tá vassourado o que achava na frente, misericórdia. E nos netos agora, não pode bater. Mas é verdade, porque papel de vó não é educar, é deseducar. Acho que não existe essa palavra, né? Papel da mãe, do pai é educar. Papel da avó é dar chocolate quando não pode dar. Papel da avó é fazer arte, né? E a avó é uma beleza. E um dia você vai ser vó, você vai entender, você vai fazer a mesma coisa que a sua avó está fazendo hoje, que a sua mãe está fazendo hoje. Mesma coisinha. Porque a avó não educa, a avó ela vem justamente para desfrutar. Mas todo nascimento, então, de uma criança, Otávio, gera alegria. Você que quando nasceu, mamãe olhou e falou assim: nossa, que menino lindo. Otávio, mamãe olhou e falou assim: nossa, olha o cabelinho dele, olha a orelhinha dele. Quando Asaf nasceu, a minha irmã falou assim: é meu essa criança? Nasceu com cara de joelho, hoje está bonito. Mas a alegria no nascimento. Mas o que está nascendo, Gu, não é uma simples criança que iria trazer alegria. O que estava nascendo não era uma simples criança que alegraria uma casa. O que estava nascendo não era apenas uma criança comum, normal, que alegraria uma família. O que estava nascendo era um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele não veio para trazer alegria a uma família. Quando Jesus nasceu, Ele veio para trazer alegria a todas as famílias que o receberam e a todos
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos do Altíssimo. Eu vou pedir novamente aqui para os meninos, coloca um microfone bem na bateria ali. Vai lá, vai lá. Por quê? Porque ainda nós não está microfonado a bateria, senão não vai aparecer lá, né Orlando? Aleluia. Aí aparece os meninos batucando e não sai som nenhum na gravação. Então eles vão ajeitar ali. Ajeita ali. O restante, a guitarra está aparecendo já aí, né, Orlando? Não ainda? Ajeita lá. A gente tem que conectar ali, ó. Então vem comigo. Então quando essa criança, para alguns, comum, peraí, eu não sei quantos anos? 37, aleluia, de registro? De crente? Eu 37, sei não, hein, sei não, rapaz, aleluia, depois na conversa, Heron, aleluia, 37 anos, segundo o Heron, e dentro desse nascimento, o Heron gerou alegria na sua casa, gerou alegria na sua família. O Heron foi crescendo e hoje ele constituiu a sua família. Então uma família trouxe alegria hoje a outra família, e assim foi constituindo. E famílias foram vivenciando alegrias ao longo do tempo. Ao longo do tempo, ao longo dos anos. Agora me explica uma coisa. Jesus realmente é diferente. Porque mais de 2000 anos se passaram. E onde Jesus nasce, quando Jesus nasceu na sua casa, o que aconteceu lá? Teve restauração de casamento. Quando Jesus nasceu lá, Jesus restaurou o seu filho, Jesus restaurou a sua casa, Jesus trouxe paz, Jesus trouxe alegria. Quando Jesus nasceu lá, o ambiente era de trevas, mas ele resplandeceu a luz. O ambiente era de tristeza, mas ele levou alegria. O ambiente era de desunião, mas quando ele entrou, veio a unidade. Quando Jesus nasceu, ele não era comum. E por mais que uma criança superdotada tenha grandes realizações, ninguém ainda, nem hoje, nem amanhã e nem depois, vai se comparar ao Cristo ressurreto, ao Filho do Deus vivo que desceu do céu, nasceu no ventre de uma mulher virgem, aleluia, numa manjedoura. O lugar não era apropriado, mas aleluia, não era sobre o lugar, é sobre quem estava nascendo. Então, como não dizer realmente Feliz Natal? Como realmente não dizer Jesus nasceu? Como realmente não levar este amor, transmitir esse amor para as pessoas que estão nas ruas? Gente, vou falar de novo. O que eu mais ouvi dos balões foi: obrigado pelo amor que vocês levaram dentro de casa. Tem alguém que está por causa do balão aqui? Tem alguém que veio, que viu o balão e vem? Um casal está aqui, ó. Embora nós já conhecemos o Heron com a Flávia, deram o balão para a filha deles. E quando eles foram ler, quando eles foram ler, o balão era da onde? Igreja Ebenezer. Aleluia, eles vieram para cá. Recebeu o balão lá, irmã? Viu o convite lá na Igreja Ebenezer, aqueles dois. Puxou na câmera também ou não? Irmão, tinha pessoas saindo pela janela, abrindo devagarzinho assim, ó. Era muito engraçado, irmão. Algumas pessoas iam saindo da casa para receber o balão em mãos. 3 horas da manhã. E Jesus já estava nascendo em muitas casas nessa madrugada. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas aleluia, o que eu mais falei ao pessoal que estava na rua não é sobre as casas que seriam alcançadas, e assim nós desejamos, mas é por quem já foi. Porque, irmão, como você deixa a sua casa, o seu conforto, para uma madrugada sair pelas ruas, espalhando em silêncio esse amor, irmão, é porque quando Jesus nasce em nós começamos a fazer loucura para o reino de Deus. Nós não temos mais o cansaço, a fadiga, nós mudamos a nossa rota para viver algo diferenciado. Foi a primeira vez que isso aconteceu em Laranjal Paulista, mas vocês ainda vão ver Jesus
Jesus vai nascer em todos os bairros dessa cidade. Jesus vai nascer em todas as casas dessa cidade. Jesus vai nascer e a luz vai entrar e vai brilhar em meio às trevas. Oh glória! Mas é lindo dizer tudo isso. Mas vem comigo agora, pega a sua Bíblia por gentileza, Mateus capítulo 1. Pega a sua Bíblia, vamos lá. Mateus, no seu capítulo 1. Já que tem alegria, tem uma história por trás da alegria, Juliana. Sabrina, já que tem alegria, tem uma história por trás, tem um contexto por trás desse laço que você colocou no cabelo. Você ia dançar com as crianças, né? Ela fez o teatro da menininha, ela continua a menininha. Pode ficar à vontade, ajeita aí, se ajeita, fica à vontade, não tenha vergonha não. Depois, quem sabe hoje seja o dia de alguém te ver na câmera e você esse ano ainda recebeu o teu milagre. Aleluia, é forte. Vamos lá. Tem um contexto por trás de tudo isso, mas vamos lá então. Quando você nasceu, papai e mamãe se casaram, você nasceu, você teve festa, teve alegria no nascimento, tantas coisas assim foi acontecendo. E Jesus foi a mesma coisa, foi? Não foi? A história de Jesus ela foi um pouco incomum, irmã Mara. Kaique, oh glória. Por quê? Vamos lá, Mateus capítulo 1, no versículo 18. Ora, está falando do contexto do nascimento. O nascimento de Jesus Cristo, está falando do menino que Isaías declarou. Foi assim, estando Maria, mamãe, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Espera aí, o negócio aqui já mudou, por quê? Porque a mamãe de Jesus, ela estava num caminho preparatório para um casamento. Ela já estava prometida ao seu esposo José. Maria ainda não havia conhecido nenhum varão. Maria ainda não tinha relacionamento sexual. Maria ainda não desfrutava disto. Mas uma palavra veio a ela, que o que ela ia gerar não era da terra, era do céu. Não era a semente de José, era a semente de Deus. Era a obra do Espírito Santo que aconteceria no seu ventre. Logo, o seu nascimento não é comum, é incomum. Agora pensa comigo. Jesus estava no plano. Azaf, vem aqui agora, vem aqui. Azaf, liga o seu microfone. Vê se está funcionando. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Um pouquinho para cá, isso. Olha bem, você tem que estar conectado na pregação comigo agora, hein? Olha lá. Quando seu pai e sua mãe estão ali, sua mãe está ali, seu pai está lá. Quando eles se casaram, eles falaram assim, vamos ter um menininho. Depois de tarde, a cegonha veio e trouxe você. Aleluia. Você nasceu, ela veio ali num cestinho, não sei, num bico, trouxe você, entregou para sua mãe. Ela abriu o zoinho, era verdinho, né, azul, misturado, e assim vai. Estava no projeto da sua mãe, estava no projeto do seu pai, de nascer do ventre de sua mamãe. E seu pai carregar você no colo, assim, e falar, esse é o meu menino. Então quando você nasceu, você estava dentro do projeto de sua mãe. Mas Azaf, Maria e José ainda não haviam se casado, não se conheciam. Vamos falar em off para não falar muita coisa. Aí não se conheciam, Azaf. Então Jesus estava no plano de Maria? Fala no microfone. Não estava. Jesus não estava no plano de Maria? Não. Estava no plano de José? Não. Fala para a igreja então, Jesus, fala para a igreja, Jesus. Olha para a igreja. Jesus. Fala com convicção, você está pregando agora. Jesus não estava no plano de Maria. Jesus não estava no plano de José. Jesus não estava no plano nem de Maria, Jesus não estava no plano nem de José. Jesus estava no plano de quem então, Azaf? De Deus. Jesus estava no plano de quem então, Azaf? De Deus!
Eu preciso que você receba essa palavra. Jesus estava no plano de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e de repente você diz: eu não estava no plano do meu pai. Eu nasci, nem sei como estou aqui. Você já estava no plano de Deus. Antes de você nascer, o Senhor já tinha um projeto na sua vida. Antes de você nascer, Jesus já havia nascido. Um plano já havia sido estabelecido, onde você seria salvo. Então Asaf e Maria, Jesus não estava no plano de Maria e nem no plano de José. Asaf, agora vamos lá. Você se conecta com videogame. Eu brinco com você bastante com a videogame, né? Fala assim do microfone, tá? Aí você fez um plano, Asaf. Você fez um plano. Depois do culto de hoje, que eu enchi minha barriguinha. Irmão, magrinho assim, mas você não tem noção, viu? Leva pão na casa dele para ver se ele não faz milagre lá. Ele multiplica para ele mesmo. O Asaf, então, ele está aqui, ó. Depois que eu chegar em casa, eu tenho um plano. Eu vou trocar de roupa, vou ligar videogame e vou jogar videogame. Tá o plano, né? Olha para quê, olha para quê. Tá o plano aí, tá ou não tá? Fala no microfone. Tá. Então, vamos lá, você também faz plano. Vou para lanchonete, hoje eu vou na casa do irmão jantar, né? Hoje eu vou lá comer aquela lasanha, vou comer aquela feijoada, vou comer aquele mistério, aleluia. Estou quase pulando naquele bolo branco que está naquela mesa. E assim, oh glória, é tremendo, irmão. Aí o Asaf já fez planos. Aí de repente a pastora Débora olha para Asaf e fala assim, ó: Asaf, hoje você não rela no videogame. O que ela fez com o seu plano? Estragou. Ela estragou seu plano? Estragou todo o meu plano. Moiou seu plano. E quando ela estraga o seu plano, você fica contente ou fica bravo? Um pouco bravo. Você fica um pouco bravo. Mas você tem, quando você fica bravo, você tem algo já no gatilho. Porque se ela anulou o videogame, você tem um outro membro de outra mão. Que é o quê? Celular. Tá vendo? Ele sabe, irmão. Já que eu não posso videogame, eu vou pro celular. Você viu que eu nem tinha falado dele, ele falou já, né? Já tem. Mães, comece a quebrar os dois esquemas do seu filho. Conselho. Estraga os planos dele. Aí então ele já tem o segundo plano. E novamente a pastora dele fala para ele assim: Asaf, você não tem videogame hoje e você não tem Asaf. Você não tem Asaf, não. Você não tem videogame e não tem celular também. Você vai ficar feliz? Não. Você vai ficar feliz? Você fica feliz quando Deus mexe nos seus planos? Você fica feliz quando Deus estraga os seus planos? Seus projetos? Vou falar algo para você. Tem 2 pontos aqui nessa história. Os planos de Maria era se casar e com certeza gerar. Mas Deus entrou para ela gerar antes. Porque os planos que Deus gera em minha vida, na sua vida, sempre vão ser gerados antes do que nós imaginamos. Os sonhos que você carrega vai ser gerado de repente daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Mas se você confiar os seus sonhos no Senhor, Ele pode gerar hoje de uma forma extraordinária, que você vai dizer: não fui eu, foi Ele que fez. Quando você vive uma vida plena com o Senhor e você fala: Deus, cumpra em mim os seus planos, Ele estraga os seus planos, mas realiza um plano ainda muito melhor. Eu vim aqui para declarar uma palavra sobre essa casa. O plano de Deus sobre a sua vida é maior. Asaf, declara essa palavra sobre essa igreja. Vai, declara. Os planos de Deus. Os planos de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida são maiores. Então pare de ficar bravinho. Porque Deus destruiu alguns planos seus, Maria. Alguns planos seus. Mas Deus tem um plano ainda maior. Agora olha para mim. Maria, ela cata aquele plano e fala: então tudo bem, cumpra em mim a tua. Então ela já está conectada, ela já entendeu que o plano de Deus é maior. Mas tem outra pessoa envolvida nos sonhos. Irmão, e quando Deus tem um plano na nossa vida, e não envolve apenas você precisa entender que os planos
que você tem, carrega só você. Mas os planos que Deus tem, carrega a sua casa. Deus não deixa ninguém de fora. José não está de fora do plano de Deus. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque, Heron, Deus poderia muito bem deixar José fugir. Deus poderia proteger o menino Jesus, sim ou não? Deus poderia proteger o menino Jesus, sim ou não, Azaf? Sim. Mas por que Deus confiou a um homem para ele proteger o menino Jesus? José pode fugir, ele tenta fugir, mas enquanto José dorme, o anjo fala. Porque os planos que Deus tem para a nossa vida, na minha casa, na sua casa, ninguém vai fugir. Todo mundo vai fazer parte do plano que Deus já estabeleceu. Tem gente que até vai querer fugir. Até mesmo você que está aqui já tentou fugir. Eu que estou aqui já tentei fugir várias vezes. Mas os planos de Deus, ninguém vai fugir. Deus vai pegar algumas pessoas ainda este ano no sonho. Aleluia, em visão. E você vai voltar a viver aquilo que Deus chamou para viver. Porque Deus não te fez para ser um Jonas fugitivo. Deus te fez para ser um Jonas pregador do Evangelho. Aleluia. Então, esta casa, ela vivencia algo que não estava marcado no script, Azaf. Não estava marcado no script. E o que aconteceu? Azaf, lê para a gente lá o versículo 19. Pode pôr 19, Azaf, lê para a gente. Vai lá, Azaf. Então José, seu marido, sendo justo, e não queira infamar, intentou deixá-la secretamente. Peraí. Tentou. Tem gente que até tenta fugir dos planos, mas vou falar, quer que eu fale para você? Dá uma catucada, quem está do estado de ligado, não vai adiantar não, viu? Não vai adiantar não. Dá uma catuca aí. Vai adiantar. Olha para mim. Diga assim para ele, Davi. Você. Não, mas fala apontando com o dedo de pregador. Você. Não, você está apontando para o céu. Aqui. Olha assim, ó. Fala, você. Não vai. Muito longe. Aponta para o seu tio Isaías também, né? Vai lá. Você. Não vai. Muito longe. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E o que Deus vai fazer? Diga para ele o que Deus vai fazer. Não tem como fugir. Oh, Jesus amado. É ele. Depois você fala com ele. Aleluia. Lê agora o versículo 20, Azaf. Vai lá. E pensando nele nisto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, Pode ler. dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Peraí, Azaf, tira a mão do bolso, faz aquela posição de pregador agora, né? Posição, pega essa perninha abençoada, isso, fica assim, olha lá e lê de novo: José, filho, vai, pode ler. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é o do Espírito Santo. Agora fala para a igreja, é gerado de quem? É gerado de quem? Gerado de quem? Natal, Jesus nasceu. Ele é gerado de quem? Do Espírito Santo. E nessa noite eu quero declarar uma palavra sobre a minha, sobre a sua vida, sobre esta casa. Nesse culto especial de Natal, o Espírito Santo vai gerar Jesus em nós. Sim, irmão. E quando o Espírito Santo gerar Jesus em nós, nós não conseguimos mais sair por essa porta e ser mais a mesma pessoa. Quando Jesus nasce em nós, aleluia, o ego cai, o orgulho cai, a soberba cai, a mentira cai. Eu não consigo ser mais o mesmo quando Jesus nasce. Aleluia. Pode ler de novo agora. Continua o versículo 21, Azaf. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora você vai lendo e falando com o povo, vai. E dará. Isto
Calma. Ele está nervoso. Ó, olha para mim. Ó. E dará um filho. E chamará. Vai virando. E chamará. Ó, agora, olha só para a igreja, eu vou só falando no seu ouvido. E dará a luz ao filho. Chamará o seu nome. Jesus. Escute, notícia da glória. O que o Espírito Santo gera, nem você tem liberdade para dar nome. Você precisa entender algumas coisas, que nós queremos dar nome àquilo que o Espírito Santo está gerando. A igreja nos dias atuais quer dar nome ao que Deus está gerando, ao que o Espírito Santo está fazendo. O papel da igreja é só viver o que o Espírito Santo está mandando, irmão. Aleluia, é só viver. Mas quem vai dar o nome é dele. Por quê? Porque é dele. Eu só estou emprestando o meu ventre, mas o que eu estou gerando, o ministério, o louvor, a pregação, a música, é tudo ele que está gerando. Quem recebe essa palavra, levanta a mão para cima. Você não vai dar nome ao seu projeto, porque o projeto não é seu, o projeto é de Deus. Quantos aqui, aleluia, quantos aqui que já tem nome para o projeto? Eu tenho um projeto para o ano 2026, vai ser assim, assim, assim. Deus vai mudar alguns nomes. Já estava no projeto de Maria ser mãe, sim ou não, irmão? Lógico, estava ou não estava, Zaf? Tá. Não é que Deus vai mudar o projeto, Deus vai mudar o nome. E o projeto vai ser um divisor de águas na vida de todo mundo, porque o que nasce em você, para em você, mas o que nasce de Deus percorre gerações. Regando harassô. Pastor, mas coloca para mim, por favor, aqui Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque isso que nós estamos lendo aqui, um pouco antes disso, volta. 22. Mateus 1, 22. Azaf, lê de novo Mateus, agora 22. Pode ler, Azaf. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo. Espera aí, então, tudo que Maria está vivendo já estava escrito. O que o salmista falou, irmão? Todos os meus dias estão escritos no seu. Pare de fazer biografia própria. Viva a biografia que já está escrita ao seu respeito. Pode ler o versículo seguinte, Azaf. Eis que a virgem conceberá. Pera aí, bem forte. Vocês vão vir comigo agora, olha para a igreja. Lê comigo. 1, 2, 3. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome Emanuel, e traduzido é o Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, Deus dentro do barro. Sim, a virgem conceberá. Mas espera aí, segura agora. Isso é um cumprimento. Agora coloca Isaías capítulo 7, versículo 14. Fica ali na frente. Isaías 7, 14. Então Mateus. Não, calma, aleluia. Mateus está descrevendo algo atual. Peguei, aleluia. Mateus está descrevendo algo atual. O Jonas está lá atrás, já pegou. Coloca Isaías capítulo 7, 14. Mateus está declarando, escrevendo algo atual, mas Isaías está declarando algo futuro. E nessa noite o Senhor também está declarando algo futuro sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. Eu vou falar, você vai escrever bem forte. Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz ao filho, chamará o seu nome Emanuel. Então, o que eles estão vivendo já estava escrito. Eu quero te chamar nesse Natal para um momento especial. Eu quero te chamar para viver aquilo que já está escrito. Vamos partindo para o final? Lucas capítulo 2. Aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 4. Tem aleluia, tá de criança ali, aleluia. Vem aqui na frente, não tenha medo não.
Lucas 2, verso 4. Aleluia, fala bem assim. E Jesus respondeu dizendo, não, pera aí que eu, aleluia, capítulo 2, filho, volta para trás. 2, 4. E subiu também José da Galileia, a cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com sua mulher Maria, desposada com ele, ao qual estava grávida. E aconteceu que, estando ela, se cumpriram os dias que era de dar a vida à luz a um filho. Versículo 7, e deu à luz a um filho primogênito. Mas peraí. Quem? A mulher está grávida e ela está perto de dar à luz. Qual é o conselho que nós damos a uma mulher que está perto de dar à luz, igreja? Se resguarda agora, a bolsa pode estourar, calma. O maridão, ele está assim, ele já está com a bagagem pronta. A mulher, irmão, nessas horas a mulher pode brincar, estourou, coitado do marido, ela pode conhecer o marido, se ela vai desmaiar ou não, né? Estourou, e agora? Quem indicaria para uma mulher, quando está perto de gerar um filho, a se locomover? É desconfortável. Você viu uma mulher de 9 meses se locomover de um lugar para o outro? Dentro dos veículos hoje, tão automatizados como estão, né? Com toda a segurança, com toda a pompa, com os bancos ali confortáveis, com o ar-condicionado, ela está em cima de animais. Você precisa entender que aquilo que Deus gera em você traz desconforto. Aquilo que Deus vai gerar na minha vida e na sua vida vai gerar desconforto. Só que Deus faz a gente se mover muitas vezes enquanto nós estamos gerando. Deus faz a gente se mover, porque Deus já está nos ensinando. Aquele que está gerando no Senhor, é impossível ficar parado no mesmo lugar. Porque todo lugar que ele vai para realizar algo que já está escrito, para cumprir aquilo que já está escrito. Ele poderia ter ficado muito bem naquele mesmo ambiente, mas ele precisava, aleluia, antes de nascer, trazer esse incômodo para o pai e com a mãe, para um ambiente que estava escrito que ele nasceria. Vamos lá, coloca para mim por favor, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2, olha o que diz. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa locomoção precisava acontecer, porque não basta nascer, tem que nascer no lugar certo. Não basta gerar o projeto de Deus no lugar errado. Olha só. Se Maria não vai para Belém e Jesus nasce no lugar errado, Jesus seria o Messias prometido? Jesus seria o Messias prometido, Azaf? Liga aí, deixa ligado. Seria ou não? Não. Para ser o Messias prometido, ele tinha que viver tudo que estava escrito, sim ou não? Sim. Está na hora de nós pararmos de teimarmos com Deus, quando Deus começa a movimentar a gente. Deus, eu vou para onde o Senhor quer. Quem tem o Espírito Santo não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, só sabe que quem está conduzindo é o Senhor. Os projetos que Deus tem na sua vida, você não vai entender a locomoção, mas pode ter certeza que todo lugar que você pisa tem projeto, tem plano, tem realizações, tem vida a ser alcançadas. E de repente, então, peraí, já que Deus vai me enviar para um outro lugar, Ele vai preparar um lugar para a criança nascer. E de repente lá vai Maria, José, que foi, mano? Estourou a bolsa, mulher do céu, e agora? Vamos pro hotel, aquela mulher caçando hotel, e ele caçando hotel e nada, tudo cheio, primavera cheio, Vale Verde cheio, tudo cheio. O Bis, não é Bis o nome daquele hotel lá? Você sabe, né, irmão, o nome é Ibis, né? E os outros hotéis da vida, está tudo cheio. Ele vai nascer então numa estrebaria. O berço dele foi uma manjedoura. Confortável ou desconfortável? Confortável ou desconfortável? Desconfortável. Projetos de Deus, você precisa entender que não é porque é de Deus que vai ser confortável. Não é porque é de Deus que vai ser mansinho. Não é porque é de Deus que vai ser mil maravilha. Mas eu preciso que você entenda.
até pode nascer num lugar desconfortável, mas no lugar desconfortável Deus já está trazendo pastores para trazer, aleluia, milagres. Deus já está preparando magos para trazer presentes, porque o projeto, quando é de Deus, não importa a localidade. Tem gente que fala assim: ai, mas eu moro numa cidade tão pequenininha, os projetos de Deus não podem acontecer aqui. Você pode morar numa cidade pequenininha, mas quando Deus tem um projeto na sua vida, até pode ser uma cidade pequena, até pode ser um ambiente desconfortável, cidade desfavorável, lugar desconfortável, desfavorável ambiente, desconfortável o local, mas quando Deus tem algo para a minha vida e na sua vida, é Natal. Jesus nasceu, e quando Ele nasceu, já tem uma estrela guiando os magos para trazer presente. Você precisa entender que tem hora que não é você que vai para receber presente, tem hora que você só tem que aguardar, porque o presente já está chegando. Tem hora que você precisa entender que você tem que estar no lugar certo, porque é o lugar onde o presente vai chegar. Vamos caminhar um pouquinho mais. Mateus capítulo 2, verso 23. Está bem, Azaf? Você quer água? Está certinho? Aleluia, não trouxeram água. Traz uma água para Azaf, ele está meio tremendo aqui. Mateus capítulo 2, verso 23. Aleluia. Verso 22. Capítulo 2, verso 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Novamente, a movimentação de José, de Maria e agora de Jesus é por algo que está escrito. O problema é que a gente está sendo conduzido pelo nosso coração e não por aquilo que está escrito. O problema é que nós estamos sendo conduzidos pelas nossas emoções, que ora está lá em cima e ora está lá embaixo, e elas estão nos guiando. Ei, um conselho: não deixe as suas emoções te guiarem. Nós temos que fazer em alguns momentos como o salmista: dá uma ordem à alma, porque te abates a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Dá comando para a alma. O problema é que nós deixamos a alma guiar a gente. Não deixe as suas emoções guiar você. Eu falei para a pessoa ontem: siga o coração. Segue o coração não, porque o coração é enganoso. Segue o coração não, é enganoso. Segue o que está escrito. Então, Azaf, pega agora a voz. Pode pôr o copinho aqui. E com mão de profeta, com voz de profeta para a igreja. Assim: igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Viva aquilo que já está escrito sobre a sua vida. Porque quando Jesus nasceu em você, Ele não fez para te tornar comum, mas Ele nasceu para você viver as grandes obras que Deus tem sobre a sua vida. Ainda esse ano, Deus pode realizar muitas coisas. Viva em Deus, se entregue em Deus. A palavra de Deus, a lâmpada para os seus pés, a luz para o caminho. Então, neste Natal, eu vim aqui para declarar: Jesus nasceu! E se Ele nasceu, vai ser diferente! Receba essa palavra! Receba essa palavra! Aleluia! Meu Deus! Entenda que quem tem projeto de Deus faz parte de mudanças. Todo mundo que tem projeto de Deus, Deus vai fazer mudanças. Deus muda tudo. Muda plano, muda tudo. Muda localidade, muda tudo. Aleluia. O glória do irmão lá do Piauí. Tem um irmão do Piauí aqui, irmão. É ou não é, varão? Deus pega localidades e muda.
Aleluia. Lucas capítulo 2, e agora partindo para a conclusão. Mais 2 textos eu encerro. Lucas 2, verso 46 e 47. Asaf, lê para a gente. Pode ler. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo sentado no meio dos doutores ouvindo-os. Espera um pouquinho, acharam quem? Doutores. Não, mas quem que achou? Jesus estava perdido aqui. Jesus foi achado. Se Jesus foi achado, Jesus estava perdido, sim ou não? Sim. Para os pais. Porque Jesus, na verdade, ele não se perde. Nós perdemos ele, mas Jesus não se perde. Então vou falar de novo. Tem gente aqui que precisa entender que Jesus não está perdido, não. Ele está no mesmo local. É a gente que se perde dele. Mas Jesus continua no mesmo local. Ele me deixou, não, ele está no mesmo local. É só correr para ele. Onde eles levaram Jesus? Para o templo. Onde eles levaram? Para a festa. Eles até esqueceram no meio do caminho. Assim como no Natal, muita gente tem trocado Jesus por Papai Noel. Mas nessa noite de Natal tem muitas famílias aqui presentes, aleluia, que não esquecerão Jesus neste Natal. Porque Jesus nasceu na vida de cada um aqui. E aleluia, nós sabemos onde ele está. E onde ele está? Onde sempre esteve. Eles acharam Jesus assentado no meio do que, Zava? Lê lá. No meio do templo. Dos doutores. Dos doutores. Pode ler. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Segura. As pessoas estão ouvindo um menino de 12 anos. E já tinha admiração por aquela criança. Porque todo projeto que é de Deus é impossível não admirar. Entendeu, Kelly? Tudo aquilo que Deus faz é impossível não admirar. É impossível as pessoas não olharem e falar assim, ó, como? Aí vem um grande ponto, Kelly. É Ele. Por Ele eu estou gastando a minha vida. Kelly, você carrega algo muito poderoso do Eterno. E Deus, Ele mexe em localidades. Deus, Ele mexe em sistemas. Deus, Ele mexe em emoções. E nós temos que nos colocar, Kelly, como Maria, e falar, Jesus, não estou entendendo nada, mas pode fazer tudo o que o Senhor quer. Ele protege o que é dele. Entenda algo no teu coração hoje, Kelly. Deus protege o que é dele. Verso 48. Pode ler? E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe, sua mãe, filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Peraí. Então Jesus, ele foi esquecido por quem, Zaf? Por José e Maria. Mas José e Maria seriam os pais dele. Eles foram esquecidos. Irmão, o menino de 12 anos foi esquecido pelo pai e pela mãe. Mas não é porque ele foi esquecido pelo pai, pela mãe, que ele ficou mimizento. Ele foi esquecido, mas mesmo assim não se isolou. Vou falar de novo, você não pegou. Ele foi esquecido por alguém que diz que amava, mas ele não se isolou. Ele aproveitou até o tempo do esquecimento para continuar aprendendo, crescendo, desenvolvendo e semeando. Você precisa entender que quando Jesus nasce em nós, nós vamos viver por tempos de esquecimentos, mas nós não vamos viver crentes mimizentos. Mesmo sendo esquecidos, continuaremos propagando o evangelho de Jesus, porque se Jesus nasce, não tem gente mimizenta. Foi esquecido, mas não se isolou do mundo. João capítulo 7, eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. João capítulo 7, pode apagar a primeira luz aqui para a gente. João capítulo 7, aleluia, no seu versículo 5. Lê para a gente lá, Zaf. Pode ler. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Escute isso. Porque nem mesmo os seus Irmãos creiam nele. criam nele. Irmão é família. Nós queremos muitas vezes a aprovação de toda a família, que todo mundo se adapte àquilo que a gente carrega. Irmão, quem carrega algo de Deus vai ser muitas vezes incompreendido. Vai ser incompreendido. Ninguém vai entender o que você carrega, Aaron. Vamos brigar com as coisas que você carrega, cara. Vai. E que bom. Porque quando tem alguém brigando em cima do que eu carrego, eu entendo que o que eu carrego não é meu.
meu, é dele. Mas não é porque os seus irmãos não criam nele que ele deixava de fazer as coisas. Está na hora de você entrar um ano de Jesus realmente nascer no seu coração. Eu vou declarar: Feliz Natal, Jesus nasceu. Está na hora de você seguir em frente. Está na hora de você parar. Está na hora de você parar de ficar estagnado, porque algumas pessoas não acreditam em você, porque algumas pessoas não confiam nos passos que você vai dar, porque algumas pessoas não te parabenizam pela sua voz, porque você prega bem, porque não prega, porque canta, porque não canta. Está na hora de você andar não por aplauso, está na hora de você andar por um propósito eterno. Deus te trouxe num culto de Natal para falar: não é sobre aplausos, é sobre propósito, é sobre projeto, não é sobre ser compreendido, mas é sobre ser usado pelo Espírito Santo onde Ele enviar. Deus te trouxe num culto especial de Natal para dizer para você que Ele nasceu, e se Ele nasceu, você não vai parar porque alguém não acredita em você. Coloca a mão sobre o teu coração, fica aqui na frente, Azaf. Igreja do Senhor. Voz forte. Igreja do Senhor. Hoje, este culto vai marcar a sua história, porque você entendeu que o Natal é Jesus, e Jesus nasceu e foi esquecido, mas não se isolou. Não acreditaram nele, mas ele não parou. É Natal. Jesus foi até o fim. É Natal. Jesus nasceu. Receba essa palavra. Viva essa palavra. Natal, Jesus nasceu. Feliz Natal, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Vai! És fiel em todo tempo. Em todo tempo é. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantar A bondade. Quem é a bondade de Deus, irmão? Jesus. Eu quero falar para você que você viva o melhor Natal da sua vida. Natal é de quarta para quinta, né? Que você reúne na sua casa e fala: gente, me perdoe pelos tempos que eu fui mimizento. Me perdoe pelo tempo que eu parei porque isso, porque aquilo. O Natal, esse Natal está ativando a gente para aquilo que Deus tem. Não, sim, irmão, eu preciso que você entenda. Deus te trouxe num culto de Natal para falar para você que o Senhor está ativando aquilo que você já está gerando.